Às vezes, a vida parece um castigo de Sísifo, empurrar uma rocha enorme até o topo da montanha, apenas para vê-la rolar de volta ao início. A exaustão bate, e a sensação de que o esforço é inútil tenta se instalar. Mas a mitologia grega não trata apenas de tragédias, ela é um manual sobre a resiliência da alma humana. O fogo de Prometeu está em você. Lembre-se de Prometeu. Ele desafiou o impossível para trazer o fogo aos homens. O fogo não era apenas chama, era a centelha do conhecimento, da técnica e da vontade de evoluir. Mesmo acorrentado, ele não se arrependeu. A lição: suas dificuldades atuais podem parecer correntes, mas a luz que você carrega, seu propósito e seus sonhos, é o que te torna imparável. Navegando entre Sila e Caríbides, muitas vezes, você se verá entre a cruz e a espada, ou, como diriam os gregos, entre o monstro e o redemoinho. Odisseu enfrentou tempestades e sereias não porque era um deus, mas porque tinha um destino, o seu lar, Ítaca. O que não me mata, me torna mais forte. Esta ideia moderna ecoa nos heróis que, ao enfrentarem seus monstros, descobriram sua verdadeira força. Como aplicar a mentalidade heróica hoje? Seja como Heracles, Hércules, ele não nasceu com a glória. Ele a conquistou através de 12 trabalhos impossíveis. Se o seu dia parece um trabalho de Hércules, entenda que cada tarefa concluída está forjando um caráter inabalável. Ignore o canto das sereias. O mundo está cheio de distrações e vozes dizendo que você vai falhar. Tape os ouvidos com a cera da determinação e mantenha o olhar no horizonte. Abra as asas, mas aprenda com Ícaro. Tenha a coragem de voar alto, mas mantenha a humildade de saber que o equilíbrio é a chave para a longevidade do sucesso. O seu Olimpo pessoal. Os deuses não admiram aqueles que têm a vida fácil. Eles admiram o mortal que, cercado por incertezas, decide lutar mais um dia. A sua jornada é o seu próprio mito em construção. Não espere por um milagre de Zeus. Seja a força de Atena na estratégia e a coragem de Ares na batalha. O topo da montanha é alto, sim, mas a vista lá de cima só pertence a quem não teve medo de escalar. Sua Ítaca espera por você. Não pare de remar. A mitologia grega é repleta de criaturas fascinantes que personificam os medos, os desafios e os mistérios do mundo antigo. Elas geralmente serviam como obstáculos para heróis ou como guardiãs de locais sagrados. Aqui estão as principais criaturas, divididas por suas características. 1. Criaturas híbridas e bestiais. Muitas das feras mais famosas resultam da mistura de diferentes animais ou seres humanos. Quimera, uma criatura aterrorizante com corpo de leão, uma cabeça de cabra saindo das costas e uma cauda que terminava em uma cabeça de serpente. Ela também era capaz de cuspir fogo. Esfinge, com corpo de leão, asas de águia e o busto de uma mulher, a esfinge era famosa por seus enigmas. Quem não decifrasse suas charadas era devorado. Minotauro, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. Ele habitava o labirinto de Creta e era alimentado periodicamente com sacrifícios humanos até ser derrotado por Teseu. Centauros, criaturas com o torso e cabeça humanos unidos ao corpo de um cavalo. Enquanto a maioria era vista como selvagem, Quiron se destacou por sua sabedoria e por treinar grandes heróis como Aquiles. O silêncio do ouro. A queda de Midas. Midas não era um homem mau, mas era um homem distraído. Ele governava o reino da Frígia com uma eficiência fria, mas seus olhos sempre fugiam para o brilho das moedas, como se o valor das coisas residisse apenas naquilo que podia ser contado. Quando o deus Dionísio lhe ofereceu a chance de realizar qualquer desejo, como recompensa por ter ajudado o mestre Sileno, Midas não hesitou. Ele não pediu sabedoria, nem paz para o seu povo. Ele pediu o toque de ouro. O êxtase da matéria. No início, o milagre parecia poesia. Midas caminhou por seu jardim e, com um leve toque, transformou as rosas vermelhas em esculturas de ouro maciço. Ele tocou os pilares de pedra do seu palácio, e eles reluziram como o sol. Finalmente, pensou ele, sou o homem mais rico que o mundo já conheceu. Eu venci a imperfeição da natureza. Mas a natureza tem um jeito peculiar de cobrar suas dívidas. O custo do absoluto. A reflexão começou no jantar. Ao tentar levar um pedaço de pão à boca, o alimento tornou-se um bloco rígido e frio. O vinho, antes aromático e fluido, transformou-se em ouro líquido, impossível de engolir.
Midas percebeu, com um calafrio, que o ouro é estéril. Ele não alimenta, não aquece e não tem vida. O rei estava cercado por uma fortuna infinita, mas estava morrendo de fome e sede no centro dela. A tragédia atingiu seu ápice quando sua filha, vendo o sofrimento do pai, correu para abraçá-lo. Antes que Midas pudesse recuar, o calor do corpo da menina se esvaiu sob seus dedos. O riso dela silenciou-se em uma estátua de metal precioso. A redenção nas águas, desesperado e em lágrimas, Midas implorou a Dionísio que retirasse a bênção, que se tornara sua maldição. O deus, com uma piedade irônica, ordenou que ele se banhasse nas águas do rio Pactolo. Ao mergulhar, Midas viu o ouro deixar sua pele e se depositar no fundo do rio. Diz a lenda que é por isso que o rio ficou rico em areias auríferas. Ao sair da água, ele não era mais o homem mais rico do mundo, mas era, pela primeira vez, um homem presente. De reflexão, a história de Midas nos convida a pensar sobre o que estamos tentando transformar em ouro em nossas vidas modernas. Às vezes, na busca por transformar cada momento em produtividade, status ou ganho material, acabamos por petrificar o que há de orgânico e belo, a ganância pelo fim. Quando focamos apenas no resultado, o ouro, perdemos o processo, o perfume da rosa. A solidão do sucesso. Um sucesso que nos isola do toque humano e da vulnerabilidade é apenas uma prisão dourada. A riqueza da impermanência. A beleza da vida reside no fato de que as flores murcham e o pão acaba. O que é eterno e imutável costuma ser, também, sem vida. Midas aprendeu que a verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o que conseguimos desfrutar sem precisar possuir ou alterar. Ícaro não nasceu com asas. Sua jornada começa no confinamento do labirinto de Creta. Isso nos lembra que a busca pela transcendência quase sempre nasce da opressão. Dédalo, o pai e engenheiro, representa a razão e a técnica. Ele entende que para escapar do chão que nos prende, precisamos construir nossos próprios meios de ascensão. Ele não disse apenas para não voar muito alto, ele também avisou para não voar muito baixo, pois a umidade do mar pesaria as asas. Aqui reside a verdadeira sabedoria reflexiva. O mar, a inércia, representa a segurança excessiva, o conformismo e a falta de visão que nos faz afundar no cotidiano sem nunca ver o horizonte. O sol, a utopia, representa o desejo ardente, a ambição sem limites que ignora a fragilidade da nossa condição biológica e existencial. Ícaro escolheu o sol. No calor do entusiasmo, ele esqueceu que as asas eram um artifício, não uma parte dele. A tragédia de Ícaro é o esquecimento da nossa própria cera, aquilo que nos une à realidade e que pode derreter se ignorarmos o equilíbrio. Fracasso ou êxtase? Existe uma pergunta provocativa que a história nos deixa. Valeram a pena aqueles minutos de voo absoluto? Embora a queda tenha sido fatal, Ícaro foi o único humano de seu tempo a sentir o calor do sol na pele e a ver o mundo do ponto de vista dos deuses. Em uma vida pautada apenas pela segurança de Dédalo, talvez ele nunca tivesse caído, mas também nunca teria verdadeiramente vivido a intensidade do seu propósito. A maior tragédia não é queimar as asas no sol, mas passar a vida inteira no chão por medo de tentar voar. História de Ícaro não é um aviso para não voarmos, mas um manual sobre a consciência do voo. Ela nos convida a honrar nossa engenhosidade, as asas, respeitar nossa fragilidade, a cera, e buscar o caminho do meio, onde o brilho do sol nos ilumina sem nos destruir.